e com educadores. Um podcast para pensar as repercussões da educação nas transformações sociais. E hoje nós estamos recebendo a diretora do campus de Cabedelo, do IFPB, educadora, né, que repercute muito bem a sua história de vida e na transformação. E eu agradeço pela sua presença. Eu acredito que você, assim como eu, acredita numa educação que ela é feita para além dos muros da escola, uma educação que ela é feita nessas conversas paralelas que a gente tem com os alunos, com os colegas, nos corredores. E para mim é uma satisfação te receber aqui, primeiro porque você é minha amiga e é uma amiga que empreende, né, nos projetos das suas amigas. Então eu fico feliz porque eu sei que eu posso contar sempre com você para esses diálogos. E mais ainda porque eu sei que você é uma educadora muito comprometida, uma gestora comprometida com a educação e uma pessoa que eu admiro muito por vários, como mulher, como ativista. Então, eu quero que Turla Alquete diga para os nossos ouvintes e as pessoas que nos acompanham quem é Turla Alquete. Oi, Kate, boa tarde. Para mim é um prazer estar aqui, né? Antes de mais nada, dizer que eu sou sua fã e fico muito feliz com esse teu projeto, porque eu acho ele a sua cara, né? Você é uma pessoa que é muito inteligente, muito articulada, né? E poder falar um pouco sobre educação com pessoas que são educadoras ou que trabalham na educação, eu acho que é muito importante. Assim, a gente, depois de 4 anos, né, de um governo em que não havia esse estímulo e nem o entendimento de que a educação era importante para o crescimento do país, a gente voltar a pensar nisso e poder ter um espaço como esse, que é livre, que é leve, né, e poder falar de uma forma mais aberta sobre isso, sem os muros de uma instituição de ensino, né? E aí, falando um pouquinho de mim, Turla Alquete é, acima de tudo, uma pessoa que é muito, talvez, curiosa, e eu sou muito destemida. Eu acho que essas 2 palavras guiam muito a minha forma de pensar e viver o mundo, né? Eu gosto de escutar as pessoas, gosto de me informar sobre coisas que estão acontecendo agora, gosto de sair do óbvio. Eu acho que é muito importante a gente sempre tentar extrapolar um pouco daquilo que a gente acha que sabe. Então, acho que a curiosidade me move muito. E a outra característica que eu acho que me move também é o destemor. Eu não tenho medo de muita coisa, não. Eu acho que acho que a coragem ela é muito importante na vida da gente, né? Então, eu acho que Turla é um pouco disso. Assim, ela é uma pessoa que é muito movida pela vontade de fazer as coisas. Acho que é isso. Eu acho que você faz uma autodescrição, né? Muito característica sua, né? Eu acho que você faz uma leitura bem nítida de quem é Turla, pelo menos também na minha percepção. Tem até um texto que eu gosto muito, que é um texto de Kant, que é uma resposta que ele dá num jornal, que lança uma pergunta, o que é esclarecimento. E é um texto bem leve, que ele vai dizer que esclarecimento é a ousadia de fazer uso do seu próprio entendimento. Então, eu acho que ele descreve bem essa questão, tanto da ousadia, né, uma coragem com ousadia. E essa questão que você disse que você é muito curiosa, né, que também é um princípio filosófico, né, é socrático de desconfiar desde o princípio, né, tá bem sempre atenta. Isso também é muito forte, até na sua presença diante do mundo, né? Os seus olhos, eles são olhos bem atentos, assim, parece olhos de criança, são sempre atentos a... Eu vejo muito isso em você, Turla. Obrigada. E o Conversas Paralelas, ele nasce até de uma conversa, né? Até que eu já tinha o interesse de fazer um podcast como um projeto de extensão, mas ele era interno ao IFPB.
até a intenção inicial era usar os estúdios do IFPB, né? Sim. Porque a gente precisa que a instituição conheça os professores, que às vezes não fazem parte da gestão, às vezes estão lá no seu lugar, mais quieto, mas que são pessoas que estão produzindo conhecimento, pesquisa. E depois a gente viu, né, conversando com Gabi, que também tinha, minha amiga, que tinha interesse de fazer um podcast e que me ajuda nesse podcast. A nossa intenção era ampliar isso para outros educadores, não só no IFPB, mas outros educadores que têm uma prática de transformação social a partir da educação, né? Então, da rede privada, a gente já teve o professor Rafael Virgínio, que é um professor super conhecido aqui na rede privada. Estamos convidando professores do ensino básico, tanto do Estado como da rede municipal, das redes municipais, né? E, claro, que teremos com mais frequência os professores do IFPB, porque esses são professores que fazem parte do nosso cotidiano. Sim. Então, Conversa Paralela, ele tem essa intenção de ser uma extensão, né? Um projeto de extensão do IFPB, até porque eu sou uma professora do IFPB, mas ele também tem a intenção de dialogar para além do IFPB, que é o meu pensamento sobre a educação, que não pode ficar na instituição que a gente está, mas ele Sim. tem que ultrapassar esses limites, né? Então, a gente tem que estar sempre ultrapassando as fronteiras. Sim. E a outra questão que eu acho importante é que, assim, muitos podem perguntar, e o Conversas Paralelas só serão educadores, só serão professores, né? A nossa ideia é que não se resuma a professores, mas pessoas que têm uma crença na educação, né, como norte, como experiência existencial, de construção subjetiva. Então, a nossa intenção é essa, que a educação ela possa ser a mediadora das nossas conversas paralelas, né? Então, mesmo que a gente fale de política, mesmo que a gente fale de ética, mesmo que a gente fale de medicina, de direito, mas que seja num diálogo, né, inseparável com a educação, porque Sim. ela está, né, em todos esses espaços. Sim, com certeza. E aí, Turla, eu sei que você é da área de design, precisamente da área de design gráfico, né? Eu conheço seu trabalho como designer gráfico. É um trabalho sensível, né? Essa questão da estética é uma questão muito cara para mim, principalmente dessa noção de educação estética. Mas eu queria saber como essa pessoa, né, racional, do designer, que inclusive, né, pensa muito o design como técnica, como essa pessoa é capturada pela educação e se torna a professora Turla. Kate, essa é uma pergunta interessante, porque, na verdade, eu acho que, independentemente de ter nascido numa família de professores, eu acho que a educação ela faz parte da vida da gente desde muito cedo, né? A gente, desde o maternal, desde que a gente começa a lidar com essa realidade de aprendizagem formal, a gente passa a vida da gente admirando professores, né? São sempre pessoas que são referência para a gente, porque desde muito pequenininho a gente está em sala de aula e a gente passa parte do nosso dia ali, né? Aprendendo com aquelas pessoas que, né, fizeram do seu ofício o ensinar. E eu sempre admirei muito, né, o ofício de ser professor. Mas, para além disso, eu tive um pai, né? Meu pai já é falecido, mas eu tive um pai que era professor de física. Então, desde que eu comecei a me entender por gente, o ensino, a educação, a escola, ela fazia parte do meu dia a dia em casa. Então, eu sempre via meu pai saindo para dar aula, eu sempre, né, via a conversa dele com outros professores. Sempre estive nesse ambiente educacional, porque meu pai teve escola quando era vivo. Então, sempre fez muito parte do meu universo, muito embora a minha formação seja, né, de desenhista industrial com habilitação em programação visual. Eu acho que o ensino de design ele entrou na minha vida de uma forma muito natural, no final das contas, né? Desde que eu entrei na faculdade, eu comecei a estagiar e me via muito na função de designer mesmo, né? E aí, por acaso, surgiu a possibilidade de fazer um processo seletivo para a Escola Técnica Estadual, escola técnica chamada ETEPAM, escola de referência lá em Pernambuco, para dar aula num curso técnico em comunicação visual. Eu falei, opa,
É uma experiência nova, nunca tinha passado por isso. Era uma área que me interessava, que era a parte de identidade visual, né, para ser professora desse conteúdo. Falei, vou tentar, não custa nada, né? Vamos lá. E aí foi muito natural, assim, passei pelo processo. Eu me lembro que eu sou uma pessoa muito tímida, eu me considero muito tímida. Quando saiu o resultado que eu vi, eita, eu vou ter que dar aula daqui a uma semana. Eu passei uma semana chorando, assim. Eu me lembro que minhas amigas mais próximas falaram, meu Deus do céu, Turla, pra que esse desespero? Eu falei, meu Deus, eu não sei o que eu vou falar, o que eu tenho que falar para esse pessoal. Aí eu me lembro que uma amiga minha chegou para mim e disse assim, Turla, fale o que você sabe, né? Fale sobre a sua prática, sobre o que você aprendeu na faculdade, e isso vai ser mais do que suficiente. E aquilo me deu um estalo, né? Assim, poxa, é verdade, né? Assim, são pessoas que nunca tiveram contato com esse conteúdo. Apesar de ser algo muito novo para mim, o fato de estar em sala de aula, mas aquele conteúdo era um conteúdo que eu dominava, né? Então, acabou que, naturalmente, eu entrei em sala de aula, gostei muito da prática, não imaginava que eu ia gostar tanto de ser professora, né? E eu sempre entrava em sala de aula com aquela sensação de esvaziamento, assim. Ali eu sou só professora e eu quero usar aquele momento para tentar, de alguma forma, contribuir com aqueles meninos e meninas, né? E eu acho que até hoje é assim. Eu atualmente estou na direção geral do campus Cabedelo, mas não quero sair de sala de aula. Assim, até há a possibilidade, né, de você ter um substituto e tal, para que você se dedique somente à função, mas eu não me vejo fora de sala de aula, porque eu acho que a sala de aula é algo que me constitui como pessoa. Assim. É muito mais do que simplesmente passar. Eu acho que, acima de tudo, aprender, trocar. E é como se os estudantes, né, essa juventude, essas novas experiências, essas novas formas de enxergar as visualidades, elas também me reabastecem, né? Então, eu acho que a educação ela sempre esteve comigo e no ensino de design é muito mais do que simplesmente o ensino das formas, né, dos elementos compositivos, das metodologias, enfim, das composições de páginas e tudo mais. Eu acho que, acima de tudo, é uma troca de conhecimento que passa por por esses elementos, por essa prática do design, né? Então, eu acho que acima de tudo, a aprendizagem em si, né? Aprender, passar, uma troca, é um dia a dia que é muito instigante para mim. Eu me sinto muito bem. As pessoas, mas essa história de que o trabalho, de ter amor pelo trabalho, não pode, porque trabalho é remunerado e tal. Olha, não, eu sou uma pessoa que sou apaixonada pela minha profissão. Claro que ninguém ia trabalhar de graça, né? Óbvio. Mas eu não me sinto... Se o trabalho for uma coisa que é um sacrilégio ou uma coisa muito cansativa, eu não me sinto dessa forma em sala de aula. Pelo contrário, eu me sinto muito satisfeita e muito agradecida por ter me encontrado nessa profissão de designer e professora, né? E acho, sim, que a educação é o caminho de transformação da sociedade. Eu faço disso, acho que, um norte para a vida. Então, por isso que eu não me vejo fora de sala de aula. Você falando dessa questão, eu também passei 8 anos, né, na gestão de um campus avançado. E eu, por um tempo, estava em sala de aula, por outro tempo, não. E a ausência da sala de aula, eu já estava, assim, num desgaste. Eu lembro que as últimas vezes que eu estava na gestão, eu dizia isso. Eu preciso da sala de aula. É como se a gestão ela é importante, ela te ensina, ela te dá várias experiências que eu não vou minimizar, são importantes. Assim, a posição política é uma coisa legal que todos os professores deveriam, em algum momento, né, participar, vivenciar. Mas a sala de aula é como se ela te atualizasse. Não tem como você, fora da sala... É como se você está fora da sala de aula, você ficasse estagnada. E eu me sentia assim, como
tá faltando alguma coisa que, de fato, me atualize, né? Como é um programa que está lá desatualizado e quando você volta para a sala, a cada encontro na sala, você se atualiza. E eu sempre digo aos meus alunos uma historinha bem clichê, mas eu sempre digo porque eu acredito que se você encontrar uma pessoa pelo caminho e cada um tá com um pão, e eu te dou o meu pão e pego o teu pão, a gente só cada uma volta com um único pão. Mas se eu tenho ideia, você tem uma ideia e a gente troca essa ideia, eu fico com duas e você com duas. Então, a sala de aula, ela traz esse compartilhamento que eu acho que nenhum outro espaço consegue nos oferecer. E quando a gente vê a sala de aula, né, mesmo a gente como professor, como mediador ali, mas quando a gente vai ali nessa noção de compartilhar, a gente sai muito cheio de ideias, né? Então, assim, eu acho que a sala de aula, a gente poderia mudar o nome de aula para oficina de ideias. Se você vai com essa intenção de criar, de se atualizar, não existe lugar melhor para uma formação de professor também. A gente se forma ali. Eu fazia tempo que estava fora de sala e voltei, inclusive para uma disciplina no curso de guia de turismo, porque eu quem tinha criado a disciplina, então eu disse, não, vou voltar para aquela disciplina. E, assim, foi tão bom encontrar com os alunos, porque eu fui mostrando para eles, né? Eu estou desatualizada, me atualizem. E, assim, eles me atualizaram sobre música, eles me atualizaram sobre filmes, eles me atualizaram sobre a existência mesmo, né? Então, eu acho que a sala de aula, ela nos surpreende por isso, né? Então, Turla, você já falou dessa sua relação com a sala de aula, com o magistério, né? Mas eu queria que, dentro dessa percepção dessa Turla professora e dessa Turla total, né? Essa Turla múltipla, vamos lá, de tudo que Turla é, o que não poderia faltar, Turla, na tua história, se a gente dissesse, vamos escrever hoje ou vamos levar para o audiovisual a história de Turla, o que não poderia deixar de ser contado na história de Turla? Kate, essa pergunta é tão difícil. Eu acho que o que não pode faltar. Eu acho que assim, talvez a característica de ser desbravador, assim, de buscar, né, dessa inquietude. Eu acho que isso não pode faltar na minha história. Eu acho que eu sou uma pessoa um pouco inquieta, às vezes até demais, né? Eu não sei nem se tem algum traço de TDAH, alguma coisa assim, porque eu fico sempre nessa sensação de que eu preciso fazer mais, né? De que há algo a mais a ser feito, de que a gente pode fazer mais, de incompletude. Eu acho que talvez isso, acho que essa perseguição por algo que eu não sei ainda o que é, mas que é relacionado à educação e tentar fazer as coisas melhores é algo que me guia. Mas aí, pensando na minha vida pessoal, o que eu acho que não pode faltar... Ai, não sei, eu acho que talvez... Não sei, eu acho que assim, uma das coisas que me marcaram muito, talvez, na minha história, seja o fato de ter perdido minha mãe muito cedo, né? Eu perdi minha mãe com 15 anos de idade. Com 15 anos você já tem mais ou menos uma noção do que é a vida, de como é que as coisas funcionam, né? Eu tive mais tempo com a minha mãe do que minhas irmãs, por exemplo. Minha irmã tinha 13, a outra tinha 11. Essa minha irmã de 11 anos, eu acho que ela sentiu muito mais, por exemplo, do que eu em relação à ausência materna, né? Mas eu acho que a figura da minha mãe, ela sempre foi muito importante para mim, até mesmo hoje em dia, assim. Eu sei que eu convivi com ela há 15 anos, né? Hoje já faz mais de 25 que eu a perdi, né? Eu tenho 40 hoje, vou fazer 41 já já. Mas ela é ainda uma pessoa que, mesmo não estando viva, ela ainda faz muito parte do meu dia a dia, assim. Às vezes, quando eu tenho dúvidas sobre como agir em alguma situação, eu tento lembrar de como era conviver com ela e o que talvez ela me diria, assim. Eu acho que essa presença materna dela ainda é muito importante, né? Ela faz muito
diferença na minha vida, no meu ser, né? Assim, era uma pessoa que, em termos de noção de mãe, assim, era uma pessoa enfim, ela deixou de trabalhar para cuidar das filhas, era uma pessoa que só transmitia amor, uma pessoa muito do bem, enfim, cuidava dos meus avós. Então, assim, eu tenho referências muito positivas da minha mãe. Acho que talvez esteja falando dela porque ontem eu liguei para minha tia para saber como ela estava e tal. No final de ano a gente vai fazendo, né, Dezembrice. Relembrando, assim, como é que foi 2023. Aí eu queria voltar a conversar com minha tia, saber como é que ela estava e tal. E aí, toda vez que eu volto para falar com ela, ela lembra que eu tenho uma voz muito parecida com a da minha mãe. Ela diz, meu Deus, eu estou falando com você. E é como se eu estivesse falando com a minha irmã, né, que era irmã dela. E você tem um jeito muito parecido com o dela, você tem a forma de falar, a entonação, enfim, até um certo humor parecido com o dela. Toda vez que você fala comigo, eu lembro dela, ela começou a chorar, né? Aí eu falei, não, tia, não chora, por favor, não sei o quê e tal. Aí a gente volta, a gente lembra, né, daqueles momentos com ela. Então, assim, eu acho que essa referência de mulher, essa referência materna é algo que não pode faltar na minha história, assim. Eu tenho uma percepção de que a mulher ela é muito importante, né, enquanto formação, em que a mulher ela é objetificada, pormenorizada, né, estigmatizada muitas vezes. E eu acho que poder levantar outras mulheres, poder falar com outras mulheres, poder colocar elas em evidência é algo que é muito importante, muito caro para mim. Então, eu acho que também é algo que eu sempre persigo na minha vida, né? Por exemplo, na gestão lá do campus Cabedelo, a gente tem uma maioria de mulheres gestoras, né? Não é por acaso, né? Assim, quando eu converso com pelo contrário, né? Eles são maravilhosos também, todos os meus colegas de trabalho. Mas normalmente são as mulheres que colocam a cara a tapa, né? E trabalham muito bem, assim, a gente tem uma relação muito muito boa. Então eu sempre, em diálogo com as minhas colegas, eu sempre busco primeiro a figura feminina para estar na gestão, para acompanhar as atividades. E aí isso vem funcionando muito bem. Essa relação que a gente tem entre as mulheres, eu acho que é algo que as mulheres se reconhecem mais, né? Então existe também esse paradigma, né, de que não, as mulheres são meio que umas são competem, tal. Eu não enxergo isso lá no trabalho, não. Acho que assim, a competição ela vai existir em qualquer ambiente, entre mulher e homem, entre homem e homem, entre mulher e mulher. Mas eu acho que em sua maioria isso não acontece. Eu acho que pelo contrário, as pessoas estão hoje o nosso mundo é um mundo de cooperação e não de competição. Enquanto você falava, eu imaginei que em algum momento dessa conversa eu me emocionaria, mas eu não imaginei que era no início, porque enquanto você falava da sua mãe, eu imaginei que ela apareceria, né, nessa história que precisava ser contada. Mas enquanto você falava dela, para mim você falava de você mesma, Turla, porque eu acho, se fosse assim para você falar, né, Kate, escreve minha história. Eu acho que duas coisas não poderia faltar. Essa representatividade da mulher, se dissesse assim, uma mulher que você conhece pessoalmente, que você acha um exemplo de mulher, e assim, um exemplo de feminina do que você entende por uma fêmea, por uma construção subjetiva de uma fêmea, eu diria Turla. Eu acho forte, eu acho de uma beleza que não é uma beleza física. Eu acho uma representação assim de uma menina de uma mulher, que você gostaria de dizer que ela repercutiria em todas as mulheres. Eu acho que eu diria Turla, que as outras pessoas, as outras mulheres que eu conheço me perdoe, né? Mas assim, eu acho que você tem essa representação da mulher forte, da mulher guerreira, resiliente, corajosa, né? Que eu acho que tem muito a ensinar as outras mulheres. E eu acho isso, né? É colaborativa,
empreende com suas amigas, com as pessoas que lhe cercam. Então, isso é uma questão. E a outra questão, eu acho, sabe, Turla, um senso de justiça que poucas pessoas têm. Se eu precisar de algum conselho ou qualquer coisa que eu queira de fato seguir, que às vezes eu peço conselho já entendendo que eu vou no meu rumo. Mas, assim, eu acho que é essa pessoa, sabe, serena, justa, leal. Então, eu acho assim, sem ser babando, até porque vão dizer, essa menina, todo mundo que vem aqui, ela elogia. Mas eu chamei pessoas que eu admiro, lógico, não ia chamar pessoas que eu não admiro. Mas, assim, isso eu queria registrar, sabe? Que Turla é isso, ela é uma representação da força da mulher e de como as mulheres deveriam se portar diante do mundo. Não que exista um padrão, mas, assim, a questão colaborativa, a questão da lealdade, não só as mulheres, mas a lealdade mesmo no que acredita. E esse senso de justiça, né? É muito, muito importante. Eu converso com a Avenzoar porque eu acho que ele tem esse senso de justiça que eu admiro. Então, se dissesse duas pessoas, um homem e uma mulher, eu acho que vocês trariam isso que eu levo para a minha vida quando eu quero, de fato, seguir alguém. Mas é isso, Turla. Eu acho que isso não pode faltar na história de Turla. Ah, obrigada. Mas aí eu queria falar também um pouquinho da Turla gestora, porque, assim, eu sou suspeita a falar do campus de Cabedelo, né? Quando eu cheguei no IF, foi o primeiro campus. Até foi um campus que, naquele momento, eu não conhecia a Avenzoar, mas foi lá que eu conheci ele. Depois a gente se casou, né? A partir de ter se conhecido. Sim. Lá no campus. E uma coisa que ele me disse quando eu cheguei, eu nunca esqueço. Quando eu cheguei lá, e era ele, né, que era político, então a gente já olha com um olhar de estranhamento, de descrença, mas eu lembro que ele disse assim, olha, eu vou lhe tratar, como eu trato todos os professores, como eu gostaria de que, se fosse o contrário, você fosse a diretora, me tratasse. E aí, eu nunca esqueço disso, porque depois, em um certo momento, a gente já no campus avançado, eu era a diretora e ele era o professor. Então, esses lugares mudam, né? Sim. Então, o campus de Cabedelo, ele é o início da minha jornada no IF. A gente viveu momentos difíceis na construção do que o campus é hoje, né? Naquele campus pequeno, no centro de Cabedelo, cheio de dificuldade, mas hoje é um campus referência na rede, né? E aí não é graças só ao seu trabalho hoje, a gente tem que reconhecer, desde a Avenzoar, que iniciou, Lício, né, que fez um trabalho sobre a sua colaboração, que era diretora de ensino. Mas aí você está hoje no campus, e eu acho que hoje o campus, né, todo esse histórico, ele vai se aprimorando, e ele chega hoje na sua gestão como um campus que é referência em formação cidadã, né? É um campus em referência em formação política, o campus de Cabedelo. Dele a gente já teve até greve de alunos, sim, né? Então, assim, é uma coisa que marca, né, o acampamento dos alunos. É um campus que ele tem uma educação que, apesar dos muros, os muros eles são fronteiriços, mas a comunidade está ali extremamente extensionista, próxima, né? Um campus muito representativo na extensão, no sim, diálogo com a comunidade. Ele cresce assim, ele é um campus periférico, tá sim, ali, né? No lugar, uma fronteira ali de Cabedelo, de muitas comunidades vulneráveis, né? Mas ele é um campus que tem os 2 cursos superiores com de avaliação do MEC de nota máxima, sim, né? Ele foi premiado, né, reconhecido pela Unesco. Então, assim, o campus de Cabedelo, ele reflete para as outras instituições, não para além da rede, né? Então, ele dialoga bem com a rede municipal, ele dialoga bem com a prefeitura, e ele também dialoga bem com os outros campos, né? Os campos próximos, mas ele é uma referência na Grande João Pessoa, na Paraíba e para além disso. Então, qual é o segredo? Hoje, você lá, como gestora desse campus, né?
Qual é o segredo para o campus de Cabedelo ser esse campus de tanto sucesso, que é referenciado nacionalmente? Qual seria esse segredo? Kate, eu acho que você pontuou de forma muito clara, assim. O Campus Cabadeiro ele começa há 14 anos atrás, né? Naquele campus avançado, numa estrutura muito pequena, mas eu acho que acima de tudo com muita vontade de fazer diferença ali em Cabedelo, né? Assim, a gente recebe alunos da região metropolitana, né? Gente de fora também por conta do SISU. Mas, basicamente, eu acho que o grande esforço da gente é mudar a nossa cidade, é mudar Cabedelo, é poder dar melhores condições de ensino e formação para aqueles jovens, né, e adultos ali daquela região. Mas esse trabalho, de fato, começa lá atrás com a Venzoar, com o Edilson, né? Logo depois vem Lício, né? Eu ajudei na atuação junto à direção de ensino. E hoje, né, estou à frente aí desse grande desafio que é a direção geral. Mas eu acho que para além dos gestores, eu acho que o papel do gestor ele é um papel muito de mediação, né? São as pessoas que estão lá, é cuidar bem das pessoas. Eu acho que o grande esforço de um gestor é poder reconhecer e atuar junto à comunidade. E aí a comunidade ela não é formada somente pelos servidores, é principalmente pelos servidores, mas é poder acreditar nos estudantes, né? É poder acreditar que o meu papel, né, de transformador vai, de fato, transformar alguém. Eu acho que isso é muito presente no dia a dia da nossa escola. Eu falo escola porque, de fato, o Campus Cabedelo é uma grande escola, né, em todos os sentidos. Então, desde o nosso planejamento até as nossas ações diárias, elas visam uma formação que ela é cidadã. Eu acho que, para além da formação profissional, acho que todo mundo ali sabe, né, que o papel da nossa instituição é formar profissionais de nível médio, de nível superior, nas profissionalizações por meio dos FIC, mas acima de tudo, gerar pessoas que vão mudar a sociedade. E isso é um trabalho que ele não se faz do dia para a noite, né? A gente faz muito pensando de forma integrada, que não é simples, porque a gente sabe, por exemplo, os professores de formação geral, eles têm uma carga horária elevadíssima, né? As disciplinas são muito pesadas e tal, mas essa predisposição em trabalhar de forma integrada com as outras áreas, essa predisposição de pensar a formação do estudante para além da sua disciplina, eu acho que faz muita diferença no nosso dia a dia. Hoje, ao longo do ano, a gente tem mais de 10 eventos, né, que cortam esses 2 semestres. A gente tem diversas formações para esses, né, professores, para os técnicos administrativos, a gente tem planejamento das nossas ações. Então, eu acho que isso faz com que a gente gere na nossa comunidade um senso de unidade. O que facilita, eu acho, é o fato de que, por estarmos aqui numa região metropolitana e boa parte dos nossos servidores continuarem no campus, então, assim, a gente tem professor que já está lá há 10 anos, 12, né? Eu entrei em 2011 e continuo lá. Então, nós temos uma maioria de servidores que estão lá, né? E que entendem aquele espaço como espaço de trabalho contínuo, que vão ficar provavelmente até a sua aposentadoria. Então, acho que isso facilita, né, essa dedicação, esse pensar a longo prazo, porque eu acho que a educação não se faz do dia para a noite, né? O que a gente faz aqui hoje, na verdade, vai se refletir daqui a 2, 3, como foi, por exemplo, a adesão, né, como escola associada à Unesco. É um trabalho que começou lá em 2018. Então, ano a ano, a gente vem tentando integrar cada vez mais essas atividades, né? A educação pela paz, a educação pelo fim da desigualdade de gênero, a educação buscando, né, a justiça social, é uma educação política, porque eu acho que a gente tem que entender o nosso papel na sociedade. A gente faz esse trabalho muito forte com os estudantes, né, por meio dos seus representantes de turma, pelo Grêmio Estudantil, o CA, né, dos cursos. Então, é um trabalho que ele é conjunto, né, é feito por muitas mãos, e mãos que acreditam, de fato, na sua capacidade de transformação, no entendimento de que ninguém ali trabalha sozinho. A gente é um grande coletivo de pessoas, né, que atuam
nessa busca incessante pela formação e por uma educação de qualidade, porque eu acho que a gente tem essa noção, né? Assim, como eu disse, por 4 anos, 4 não, um pouco mais, eu acho que em torno de 6 anos a gente viveu um panorama assim de muita desacreditação da educação, né? Seja pelo modo como as pessoas enxergavam os professores e os trabalhadores da educação, seja pela total falta de interesse em investir, né, do governo. Mas a gente vive hoje um outro panorama e assim nós resistimos, né? Se a gente passou por aqueles 6 anos difíceis, agora que a gente consegue respirar um pouco mais, é que a gente vai talvez conseguir avançar até mais, né? Assim, os institutos federais eles são um exemplo de educação de excelência, né? E o Campus Cabedelo ele persegue isso no seu dia a dia. A gente eu falo por mim, mas eu acho que quando eu falo por mim eu estou falando por todo mundo. A gente do momento que entra ao momento que sai, está pensando em como tornar aquele espaço um espaço melhor para as pessoas, para os estudantes, né, para a educação como um todo. Eu acho que o campus de Cabedelo, né, eu sou suspeita a falar também, porque eu moro em Cabedelo. Acho que Cabedelo, os meus lugares do mundo, assim, um território que eu amo, eu acho que Cabedelo, né, me acolheu, eu amo de paixão. E aí, o fato do campus estar ali entre o rio e o mar, né? Ele também ele é abraçado por essas duas energias, né? De imensidão do mar e de perenidade daquele rio Paraíba ali, que margeia o campus, né? Sim. Eu acho que tem uma energia diferente, né? Então, e faz com que as pessoas queiram ficar lá, né? Até o percurso de trabalho, a gente faz um contrafluxo para ir para Cabedelo. É verdade. Né? Eu passei um tempo agora, cerca de 6 meses, vindo trabalhar na reitoria, e eu me sentia extremamente triste, que eu estava fazendo um percurso que era o percurso. Eu gostava do meu trabalho, lá na extensão, tudo, mas aquele percurso de ir para Cabedelo, né? De voltar para Cabedelo, a gente, desde o percurso mesmo, o caminho para o trabalho é um caminho diferente, né? Então, a gente é acolhido por aquela energia da natureza, aquela energia... Cabedelo tem um berço cultural também muito forte, né? Assim, é um território histórico que... quando eu ensinava no interior, o prêmio dos meus alunos era vir para Cabedelo. Depois eu fui fazendo outro caminho inverso, levando os de Cabedelo para lá. Mas, assim, essa noção de perenidade do campus, eu acho que também, isso que você diz, né? As pessoas continuam, né? Poucas saíram. E isso vai criando, né? Existem as dissonâncias, existem as discordâncias. Ninguém pensa igual o tempo todo. Exato. Mas existe, eu acho que ali no campus, uma coisa que é um pensamento comum. Seria o que... liga todo mundo, que é essa crença na educação, né? Sim. Que essa crença na transformação e ver isso no dia a dia na mudança de Cabedelo, na mudança dos nossos alunos. A gente percebe uma mudança de vida e uma construção de uma vida feliz, né? Sim. Ali é um espaço de vida, a gente vê aquela escola vivendo, aqueles alunos vivendo, crescendo. É um espaço livre, né, Kate? Eu acho que uma das coisas que a gente consegue fazer bem no Campus Cabedelo é dar liberdade às pessoas, para elas serem o que elas são. A última colação de grau do superior, ela me deixou bastante impactada por conta disso. Assim, o estudante ele fez a fala dele, né, o orador, e aí uma das coisas que ele trouxe foi exatamente isso, assim, que ele dizia, né, que na escola ele sofria muito preconceito, que ele não podia ser quem ele era, e que quando ele entrou no Instituto Federal ele teve a noção do que era ser um ser humano completo, assim, de que naquele espaço, naquele ambiente, ele se sentia seguro de ser quem ele era. E eu acho que o Campus Cabedelo ele promove um pouco isso, assim. Eu não sei como é que é a realidade nos outros campos, imagino que seja parecido. Mas eu acho que no Campus Cabedelo, especificamente, a gente persegue um pouco isso, assim, de dar condições para que as pessoas sejam, de fato, o que elas querem ser, né? E aí essa liberdade, ela não está somente no agir, mas é sobretudo no pensar. E eu acho que os professores eles percebem essa liberdade também, né? Os técnicos, assim, na proposição de atividades, na proposição de eventos, na proposição do agir, né? Fora e dentro de sala de aula. Então, há essa liberdade, né?
Claro que a gente precisa seguir regimento, precisa seguir os regulamentos, a legislação, mas no que a gente pode flexibilizar e no que a gente pode permitir, né, de atuação ampla e libertária, progressista, a gente faz. Eu acho que é muito mais do que um simples... uma simples teoria. Eu acho que a gente vive isso na prática, de fato, ali no Campus Cabedelo. Turla, a gente percebe, né, esse lugar de destaque e de liberdade no campus de Cabedelo. Eu acho que ele faz parte de uma expansão recente, né? Então, é um campus, como você disse, tem 14 anos, né? Uhum. Então, são os novos campos. Mas a gente sabe que antes do IFPB ser a rede federal que a gente entende hoje, né, que já foi o governo Lula 2, eu acho, né, que a gente nasce a rede, né? Né? Mas a gente sabe que o IFPB, ele vem, a rede federal, ele vem de uma história mais antiga, né? Mais de 100 anos de instituição. E a gente sabe também que essa história, ela é uma história muito tradicional. Demais. Né? A gente tem vivido essa modificação, essa transformação do nascimento da rede, da constituição da rede, de 14, 15 anos atrás para cá. 2018 para cá. Mas a gente ainda tem muito resultado, né, na rede de posições mais fechadas, de compreensões de educação mais vinculado não vou dizer uma educação tradicional, mas a uma educação tecnicista, né? Porque nasce para isso, Sim. Né? A escola técnica, que já vem de outras histórias, de outras nomenclaturas. E aí, eu sei que é um desafio. Eu, como uma mulher que também entrei no IFPB próximo da sua idade, a gente entrou jovem, em torno de 30 anos, Foi. né? Uma mulher jovem. Ainda podia se considerar jovem, ainda 29 anos, então ainda era jovem. Então, mulheres jovens, solteiras. Sim. No seu caso, ainda tem mulheres livres, né? Lésbica, LGBT. né? Então, como você percebe, né, esse lugar de destaque? Você hoje ocupa um espaço de decisão, né? Porque além da gestão do campus, quando é gestora, a gente ocupa o colégio de dirigente, ocupa esses espaços onde as decisões são tomadas. Mas qual é o desafio dessa mulher jovem, lésbica, bonita, nessa instituição que ainda tem tanto resquício do tradicionalismo? Como é isso? Kate, eu tento não me concentrar nesse tradicionalismo. Eu tento me concentrar no que eu posso quebrar, nas barreiras que a gente pode quebrar. No meu lugar de fala, no meu atual local como gestora, né? E como eu posso transformar a partir desse meu lugar. Então, óbvio, né? É uma escola que ela tem 114 anos, eu acho, né, de vida. Então, são muitos anos. Ela vem de uma tradição, né? É muito tecnicista, é uma escola muito masculina até hoje, né? Militarizada. Militarizada. Né? Então, assim, na prática a gente tem mais ou menos meio a meio, 50% homens, 50% mulheres. Mas quando você vai para o âmbito das gestões, né? Gestão de coordenação, de coordenação eu nem digo, que é meio a meio mesmo, mas quando a gente pensa nas diretorias, aí a gente percebe o quanto há ainda uma disparidade, né, na presença entre mulheres e homens. Porque se na prática nós temos 50% de homens e 50% de mulheres como servidores, o ideal é que isso se refletisse também na gestão, né? Nos gestores, nos diretores gerais, nos diretores de ensino e nos administrativos. Mas na prática a gente observa que ainda tem uma maioria masculina, né, na nossa instituição. O que eu percebo, na verdade, é que, assim, entre os colegas de trabalho, eu acho que, sobretudo os diretores gerais, eles estão muito mais ligados a tentar melhorar o seu espaço, né, o seu campus. Percebo que, muitas vezes, a gente precisa trabalhar um pouco mais em rede. E aí, isso, independente de ser homem ou mulher, eu acho que é uma coisa que a gente precisa melhorar como instituição, né? Os diretores gerais precisam olhar mais para o todo.
para a rede de campi que são formados, né, que é formada hoje o Instituto Federal da Paraíba. Mas, para além disso, como mulher, como lésbica e como gestora, no meu dia a dia, atuando junto a outras mulheres e outros homens que também têm uma visão menos, talvez, mais feminista, né, uma visão antimachista de mundo, a gente tenta buscar melhorar o nosso dia a dia. Então, lá no campus, por exemplo, a gente tem a Semana da Diversidade, tem a Semana da Inclusão, né, tem os eventos. Sempre que a gente pode, a gente traz à tona essa discussão do gênero, né, da mulher, né, do papel do homem nessa figura de estimular o antimachismo, porque eu acho que a gente tem que viver uma sociedade antimachista, né? Para além de homens feministas, a gente tem que pensar e nós precisamos criar e trabalhar com nossos estudantes de forma que eles sejam antimachistas. Na assistência social, pensar, né, enfim, ações que possam, de alguma forma, minimizar o sofrimento da mulher, né? E a desigualdade, né? E, sobretudo, a desigualdade. Por exemplo, lá a gente tem o edital, que é o edital de dignidade menstrual, né? Que é voltado para as mulheres. Enfim, eu acho que a gente tem que focar naquilo que a gente consegue transformar, naquilo que a gente pode mudar. Se a gente for pensar no quanto que a sociedade ela é machista, no quanto que ela é, como é que eu posso dizer, injusta, porque eu acho que é isso mesmo, assim, né? Com as mulheres de modo geral, a gente não vai para frente. Então, assim, o que eu posso fazer daqui para frente e com quais pessoas eu posso contar? Então, é nesse sentido, né, que eu penso e acredito que as coisas devem ser, assim. A gente tem que buscar pessoas que coadunam com a gente no modo de pensar e que acreditam que a gente pode transformar essa sociedade. Até porque não basta ser mulher, né? Apesar da gente lutar para que as mulheres ocupem mais, elas também precisam passar por essa transformação de olhar sobre o mundo, né? Porque senão nós mesmas, enquanto mulheres, vamos também reproduzir machismo, né? Exato. Porque a gente foi criado dentro desse padrão. Então não basta ser mulher, isso que você diz, lutar por uma sociedade antimachista, também a gente, esses homens, né, eles estarem lutando junto conosco. E isso independe, eu acho, também das ocupações dos espaços, eles precisam ser igualitários, o próprio estatuto preconiza isso, né, o nosso estatuto, mas ele precisa também, né, olhar mesmo pela igualdade, pela luta da igualdade, né? Então, sim, é muito importante. E aí eu acho que a gente, enquanto instituição, né, cresceu de uma forma tão grande de 2009, 2008 para cá, que é por isso que hoje a gente tem metade e metade. Porque, sim, se você observar, né, era uma instituição muito mais masculina, que de 2009 para cá, né, ele recebe um boom de professores, de servidores, e nesse boom chega também muitas mulheres, né? Então, eu acho que essa transformação da rede, né, que eu acho que foi um sucesso, não minimizando a história anterior, né, mas eu acho que se tem alguma coisa importante, e é bom esse retorno, por exemplo, do governo Lula agora, eu acho que é esse olhar para essa rede federal que eles criaram. Não do zero. Sim. Não do zero, porque já existia algo. Sim. Mas, assim, a gente é outra coisa depois da rede, né? Então, a instituição é outra coisa depois da rede. E é por isso que a gente vê a transformação acontecendo. Exato. Então, talvez não fosse possível isso, né? A gente ter uma mulher jovem, nesse cargo antes de 2009. Mas a gente consegue vivenciar uma instituição que cresceu de forma absurda, que, no bom sentido, é sem controle. A gente não tem como retroagir, né? Exato. Nesses espaços ocupados. E aí, não só, né, em relação ao gênero, não só mulheres, mas outras representações, né? Como pessoas trans, né? LGBT de modo geral, né? Então, é importante. Uma coisa que é importante levantar... hoje, inclusive, mais cedo, eu estava participando de uma banca
que era sobre um trabalho em que o aluno ele traz a matriz africana, né, para o projeto, que é uma discussão que é muito importante, né, a gente pensar no decolonialismo, né, de como a gente pode pensar o mundo para além do pensamento europeu, para além do pensamento americano. E eu me senti extremamente incomodada porque a banca, a gente estava falando de negros, de pretos, e a banca eram 3 brancos. E esse é um ponto importantíssimo na nossa instituição que precisa ser mudado. Assim, a nossa instituição, hoje, ela tem 50% de homens e 50% de mulheres. Mas quantos desses são pretos, pardos e indígenas? Quantos desses refletem, de fato, a realidade do nosso país? Né? Então, ainda é formada por uma massa branca. Né? E essa massa branca, hoje, é a massa que movimenta essa instituição. Claro que são pessoas muito mais esclarecidas, que entendem a importância, né, da gente trabalhar com essa interseccionalidade. Mas nada mais justo do que ter uma instituição em que ela represente, de fato, o universo, né, do nosso país. Então, a gente precisa ter mais pretos, pardos e indígenas, não só como docentes e servidores técnicos administrativos, mas também na gestão da instituição como um todo. Né? Então, a gente ainda avançamos muito, mas ainda há muito que avançar em termos de representatividade. Né? Quando a gente olha para a nossa sala de aula, a gente percebe que o Brasil está lá. Né? Porque a gente tem 50% de alunos de ampla concorrência, 50% de cotistas, estudantes PCDs, né? Vai entrar agora a cota quilombola para o SISU. Ciganos, né? Os ciganos, exato. Mas isso não se reflete nos servidores ainda. Sim. Então, eu acho que é um próximo passo. A instituição ela precisa discutir um pouco mais isso e garantir que a gente consiga ter maior representatividade, né? De preto, pardos, indígenas, transexuais, né, que é uma pauta que ela vem crescendo muito na nossa instituição. Uma outra pauta que é importantíssima de ser discutida é a pauta dos PCDs. Né? Assim, a gente vem, ano a ano, tendo um número muito maior de estudantes com necessidades específicas. E a estrutura ela não cresce na mesma proporção que a quantidade de estudantes chegam para a gente. Então, e são estudantes que são jogados em sala de aula junto com todas as outras diversidades que a gente vive. Né? Então, assim, a nossa instituição ainda precisa avançar muito nessa interseccionalidade, né, das mulheres com os PCDs, né, os pretos, os pardos, os indígenas, as minorias de modo geral, a gente ainda tem muito que avançar. A partir da sua fala, duas coisas que eu comecei a lembrar. Uma é quando a gente estava pensando, por exemplo, o projeto Mulheres 1000, né? Eu ainda estava na diretoria, na Pró-Reitoria de Extensão, e eu disse, não, as pessoas estava ligado a mim, a gestão do programa, e uma coisa que eu tinha dito foi que os gestores dos campos deveriam ser gestoras. Porque se o programa Mulheres 1000 só pode ter alunas, então, lógico, só pode ter gestoras. E muita gente ligava para mim e dizia, onde é que está escrito? Não está escrito em nem... É a lógica. Não está escrito em lugar nenhum. Eu não posso querer um programa só de mulheres alunas, tenha homens gestores. Fica, estranho. É estranho, né? Então, é uma questão que é importante, né? Pensar em programas, em políticas, que, de fato, a mulher tenha esse lugar central da mulher, porque também existe uma dívida histórica com a mulher. Né? E existe, enquanto você falava, eu lembrava essa questão da dignidade menstrual, mas tem uma questão que eu acho que falta a instituição olhar também para as mulheres mães. Sim. As mulheres mães, a gente tem esses programas. Com certeza. Era outra coisa que eu sempre dizia em relação a Mulheres 1000. Não adianta a gente chamar mulheres que não tenha monitores para cuidar dessas crianças. Verdade. Porque a realidade, por exemplo, de Cabedelo, de vários programas que eu, inclusive, gerenciei em Cabedelo, que a gente tinha um grande problema, porque tinha que ter uma sala à parte. Sim. Porque as mães, elas tinham que levar as crianças. Exato. Então, assim, mulheres mães seria a maioria. Sim, mas é uma maioria que ela tem um anexo. A mulher mãe, ela vai ter um anexo. E aí, enquanto você falava da questão das pessoas com necessidades específicas, a gente tem vivenciado cada vez mais mães de crianças neurodiversas, né? Que eu sempre digo, a gente tem que pensar, não é uma criança ou um jovem neurodivergente, mas quando tem uma pessoa na família, é uma família neurodivergente. Sim.
né? Não só pelos aspectos, às vezes você tem uma mãe que não teve um diagnóstico, mas você tem uma família toda que é modificada pela Exato. presença daquela pessoa. Então, eu acho que é uma coisa, eu acho que eu sou apaixonada pelo IFPB, pela instituição, mas ela precisa olhar, sabe, para essas famílias, essas pessoas neurodivergentes que estão lá e que têm deficiências ocultas, né? Sim. É isso que eu estava percebendo. Porque, às vezes, né, você tem uma necessidade específica que ela não é vista como todo mundo percebe, mas ela está lá e ela precisa ser diagnosticada. A instituição tem que ter formas de direcionar aquela pessoa. Sim. Então, eu acho que é uma coisa que a gente está... Eu digo a gente, não dizendo que são os gestores, mas a gente mesmo, enquanto instituição, precisa olhar para esse caso. A gente fala muito em diversidade, e por muito tempo a diversidade estava muito voltada à diversidade de gênero, à diversidade sexual, só que existe essa diversidade, né, que é tão recente, esse olhar para essa diversidade, que a gente precisa se aprofundar e demarcar, sabe, Turla, o território epistemológico de dizer, a gente estuda sobre isso, Sim. A gente conhece isso e a gente também vai formar a sociedade para isso. Sim, concordo com você. É como se a gente... Não, a gente recebe, a gente vai atender aquela demanda de 1, 2, 3 alunos por sala, e a gente vai tentar... Não, a gente é uma instituição que produz ciência, que produz conhecimento, e a gente está deixando que professores, produtores, pessoas de internet, que formem essas pessoas. Quando nós quem temos, né, a chancela, né? Nós quem devemos chancelar, na realidade, essas formações. Com certeza, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa avançar muito, né? Assim, não é somente a estrutura de ter trabalhadores dando suporte a esses estudantes, mas é de fato a escola estar preparada para essa realidade, né? E aí eu acho que falta mesmo assim, formação para os nossos docentes, que eu acho que isso é também uma outra questão, né? Muitos são só bacharéis, embora haja a possibilidade de fazer uma formação, né, de complementação, como já vem sendo, já vem ocorrendo, né? Mas mesmo aqueles que finalizaram a licenciatura ela não dá conta, né, de uma realidade que é muito, muito atual, assim, algo muito novo, assim. Eu percebo que de 5 anos para cá a gente teve um boom considerável de pessoas com essa diversidade, né, de necessidades bem específicas e é muito variável, assim. Cada um é uma realidade, não existe hoje assim um padrão, é só assim ou só assado, não. Cada estudante é um sujeito com as suas particularidades e com as suas necessidades específicas, que eu acho que esse aí o ponto, né? É como a gente lida com uma realidade tão diversa em sala de aula, quando a nossa formação como professor é uma formação que ela tende a ser homogeneizada, né? Assim, a gente é uma aula que ela tem que servir para 40 pessoas que estão ali, né? Mas não, dentro daquelas 40 tem 5, 6, 7 que entendem aquele conteúdo de uma forma muito diferente. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Se a gente se entende como uma rede de excelência, que visa essa formação de excelência, essa excelência ela tem que ser para todo mundo, né? Sim. Turla, para além da professora Turla, né, e da designer, da profissional, eu queria que você dissesse quem é Turla aí fora desses ambientes, né? Eu sei aí que você tem dedicado também muito da sua vida para essa questão do autocuidado, agora é crossfiteira. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que isso também é educação, sabe? É uma questão que eu estou negligente comigo, é essa educação do cuidado, né? A gente fala tanto virou moda, autocuidado, mas é mesmo a educação do cuidado, da dietética médica, desse olhar para si. Kate, eu acho que, na verdade, eu esqueci de falar uma coisa que eu acho que é disciplina, assim. Eu sou capricorniana, né? Pelo menos reza a lenda de que eu sou capricorniana e todo capricorniano é muito disciplinado. Então, eu tenho um pouquinho disso. Assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de ser soldado. Se me mandar fazer alguma coisa, eu vou e faço, entendesse? Então, eu tenho essa coisa. Assim, quando eu coloco uma meta, eu persigo até o final.
Na verdade, isso é um pouco anterior, porque eu sou extremamente hipocondríaca. Então, eu morro de medo de morrer. Então, se a pessoa está doente a 5 metros de mim, assim, eu começo a sentir os mesmos sintomas que a pessoa. Então, é algo que eu preciso realmente tratar, né? Eu acho que eu tenho que fazer terapia. Eu fiz terapia por muito tempo, mas não consegui resolver isso, não. Mas, então, exatamente em 2000 eu não vou lembrar o ano, mas com 33 anos eu fui diagnosticada com pós-menopausa, que é a menopausa precoce, né? Muito cedo, com 33 anos, a mulher, assim, é fora de cogitação isso acontecer. Quando você pós-menopausa, seus hormônios eles entram em parafuso, né? Tudo muda no seu corpo. Eu também sempre tive esse problema de pressão alta, desde os 28 anos tomando remédio de pressão. Então, na verdade, o cuidado com o corpo, ele veio muito por conta desses gatilhos, né, de saúde que me ocorreram. Então, e sempre muito, muito, muito... nunca fiz exercício na minha vida, Sedentária. né? Extremamente sedentária. Então, a partir dos 28 anos, eu comecei a me preocupar com isso. E com o diagnóstico aos 33 da pós-menopausa, aí que eu cheguei na ginecologista e ela disse, olha, você não tem outra saída a não ser cuidar da sua saúde. Não existe outra forma de você lidar com a sua vida. E aí foi quando, de fato, eu comecei a me dedicar a cuidar da minha saúde e comecei a incluir nesse cuidado com a saúde os esportes, né? E precisava ser alguma coisa que me desse condições de fazer para o resto da vida, né? Não adianta fazer um exercício por um mês e parar. É uma coisa que é para o resto da vida. Então, do mesmo jeito que eu tomo banho, escovo o dente, almoço, janto e trabalho, eu também me exercito. Faz parte do meu dia a dia. Então, hoje, muito mais do que uma obrigação, ele é algo que eu já incorporei como disciplina. Então, e me faz muito bem, na verdade. Assim, hoje, o esporte, seja ele qual for, o crossfit, a atividade funcional, a musculação, a bicicleta, a corrida, hoje menos corrida, né? Eu não estou conseguindo tempo para correr, mas corri por muito tempo. Diariamente, eu tiro pelo menos 1 hora para me dedicar à minha saúde física, né? E é algo que me faz muito bem para além da saúde física. A minha saúde mental ela é também fortalecida quando eu me exercito, né? Quando eu me dedico a estar ali, enfim, pegando meu pezinho, brincando com os outros colegas, enfim, tentando vencer um pouco dos meus limites, né? Das minhas crenças incapacitantes. E aí, assim, hoje em dia eu cuido muito da minha saúde mesmo. Até por conta da pós-menopausa, eu ainda faço tratamento de reposição hormonal, né? Tomo remédios para poder garantir que eu tenha eu acho que tudo isso pensando numa velhice com qualidade, né? Eu acho que a gente tem que pensar nisso, assim, a gente vai envelhecer. Eu já tenho quase 41 anos. Inclusive, isso é interessante, né? Porque eu estava conversando com a Gabi sobre isso semana passada, porque ela está perto de completar os 30 anos agora, né? Dia 1 de janeiro ela faz 30. Ela dizendo, meu Deus do céu, eu vou sair dos 20 para os 30 e tal. Eu falei, Gabi, realmente, assim, é um impacto muito maior dos 20 para os 30 do que dos 30 para os 40. Eu me sinto muito melhor hoje do que eu me sentia quando eu tinha 30 anos. Eu me sinto muito mais segura, mais... enfim, mais plena, mais feliz, né? Enfim, eu me sinto muito mais mulher hoje do que eu me sentia quando eu tinha 30 anos de idade, né? Então, acho que tudo que a gente faz no nosso dia a dia é perseguir essa velhice com qualidade, assim. Eu quero ser uma idosa que consiga caminhar, que consiga ter a sua saúde mental plena, né? De poder viver com qualidade.
Eu acho que é isso. Eu acho que faltou dizer, né, quando eu estava te descrevendo, a disciplina. Mas foi por um dia, porque se você tivesse nascido um dia depois, um dia, né? É um Acho que dia. seria aquário, aí Aquariana. seria, meu filho, um desastre. Porque eu não consigo ser disciplinada em nada. Ângela disse que eu sou aquariana, porque de acordo com o meu mapa astral lá, eu nasci no dia 20 de janeiro, mais próximo de aquário, porque o dia 20 ele é exatamente a transição do capricorniano para o aquariano, né? Mas eu acho, eu sempre me reconheci como capricorniana. Se for autodeclaração, quem é do dia 20, eu também acho que você seria muito mais para aquário, acho que você Tá longe, tá né? longe. E eu sou aquário com ascendente em aquário, então eu sou a pessoa mais aquariana que você vai conhecer. Você é muito aquariana mesmo. Mas é isso. Turla, a gente tá próximo de finalizar, né? Tinha outras perguntas, mas a gente acaba sempre passando o tempo. E eu queria, assim, só umas perguntas rápidas, tipo ping-pong. Eu queria que você dissesse uma vida digna de ser contada. Alguém que você acha que é uma história que precisa sempre ser contada. Maria Carolina de Jesus. Eu acho que ela é uma pessoa que a gente precisa lembrar sempre. Eu acho que ela é o Brasil profundo que todo trabalhador da educação precisa ter em mente. Eu acho que ela é algo que é uma mulher, né, que viveu todo o sofrimento de ser alguém que catava lixo e vivia um dia após o outro sem saber o que é que ia ser o amanhã dela, né? E é tudo que eu não quero para nenhum amigo, nenhum familiar, nenhum estudante, ninguém, na verdade. Eu não desejo isso nem ao meu pior inimigo. Então, eu acho que ela é uma mulher que a gente precisa lembrar todos os dias e para dizer que não é esse o país que a gente quer. E ela ainda conseguiu transformar isso em obra de arte, Exato. né? Ela ainda conseguiu fazer isso algo digno de ser contado. Eu acho que ela é uma das pessoas que, quando se pensa... Antônio Cândido tem um texto que é Direito à Literatura e eu só me lembro dela. Ela reivindica esse direito, que geralmente é dos brancos, é dos ricos, é dos que nasceram para escrever, né? E ela diz, não, eu escrevo também, eu escrevo sobre essa vida. E ela também sempre me diz, assim, quando alguém quer dizer, você não é escritora. E eu digo, eu sou escritora, eu posso ser escritora. Esses dias eu fui para Cabaceiras, né, apresentar meu livro para umas crianças e tinha eu e uma colega. E a colega disse assim, eu acredito que vocês serão escritores. E uma menina disse, eu não serei escritora. Eu sou escritora. Eu já tenho um livro. Ela estava escrevendo um livro. Eu sou escritora. Aí ela, desculpa, não, você é escritora. E é isso, esse direito da gente desse lugar, né? Verdade. Quando eu pensei nesse podcast, eu pensei numa menina que nasceu em Santa Luzia do Cariri, nasceu em Sumé, mas morou em Santa Luzia do Cariri, que se trancava num quarto que tinha um espelho para apresentar um programa. E naquele tempo era super difícil você tomar o lugar de Angélica, de Xuxa, das Paquitas. Mas hoje a gente tem aí as redes sociais, tem o Spotify, a gente tem um ambiente que você pode locar para gravar seu próprio programa. Sim. Então, esse lugar, esse medo, sabe, que eu não tenho do ridículo, do que os outros pensam. Não, esse é o meu programa, esse é a minha obra de arte. E eu acho que Carolina de Jesus, ela diz isso a gente, né? A gente pode, independente das circunstâncias, a gente pode transformar. Né? Ela consegue isso, e eu acho que isso que você diz, todo professor deveria lê-la. É verdade. Para pensar, assim, também nesse incentivo que ele pode dar aos seus alunos, que são muitos têm uma realidade parecida com a dela, né? Sim, com certeza. Eu li na pandemia e, assim, foi muito impactante porque a gente vivia um momento muito difícil, né? Eu me lembro que lá no IFPB a gente trocou boa parte da quentinha dos estudantes por cesta básica e era uma felicidade eles recebendo essa cesta básica, né? Você vê que o papel do IFPB é muito maior do que simplesmente a sala de aula, né? E aí, eu acho que é isso, assim, é pensar o sujeito como parte de um grande contexto. Um grande ecossistema também, Exato, né? Turla, e um professor que fez diferença na tua vida, que você queria registrar ele aqui?
Um professor, eu acho que quando eu penso num professor, eu penso no meu orientador de mestrado e doutorado. Acho que ele nem sabe disso, na verdade. Silvio Barreto Campelo. Eu vou mandar para ele esse podcast, porque eu acho que ele vai ficar feliz. Eu acho que ele me ensinou muito do que é ser pesquisadora. Eu acho que até o mestrado eu não sabia o que era isso, né? E ele me ensinou a ser essa pessoa, assim, a ter esse olhar questionador sobre as coisas, de olhar com mais cuidado para as coisas e, ao mesmo tempo, ter uma sala de aula extremamente livre, porque ele era isso, assim. No mestrado, ele dava aula que eu nunca imaginei que eu teria numa sala de mestrado, assim. Eu tenho ele como uma referência de pessoa mesmo. É ele. E para finalizar, um sonho de educadora. Um sonho de educadora, eu acho que é o sonho talvez de qualquer professor, que é ver o crescimento pleno de todos os estudantes, né? De ver com que os estudantes, eles, seja em qual área for, eles se reconheçam e sejam felizes, né? E que tenham uma vida digna, porque eu acho que a educação, como eu disse, eu acho que ela tem esse papel de ser transformadora mesmo. E aí que eles sejam tocados por essa transformação e que a vida deles seja uma vida enfim, de dignidade, seja em qual área for. Acho que é isso. Estamos terminando o nosso episódio com Turla Alquete, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes e as pessoas que seguem o podcast. A primeira mensagem que eu queria deixar é parabenizar a Kate pela iniciativa. Eu sou sua fã. Eu estou muito feliz por você. Eu quero, de verdade, que você consiga aí, com esse projeto e com tantos outros, que eu sei que você é uma caixinha de ideias, né? Uma pessoa que é muito criativa, muito inteligente, muito proativa, que merece, né, toda a felicidade do mundo. E que você consiga, com esse projeto, atingir todos os seus objetivos. Então, e no que eu puder ajudar, eu vou estar sempre aqui. Eu sei disso. E, em segundo lugar, como mensagem, eu gostaria... A gente está no final do ano, né? Desejar Feliz Natal para todo mundo. Desejar um 2024 de muitas realizações, de muita saúde, porque eu acho que com saúde a gente consegue fazer tudo nessa vida, né? Então, que os próximos anos sejam anos de muito êxito para as pessoas e que as pessoas consigam viver plenamente, com felicidade, junto dos seus, né? Sejam familiares, amigos, pessoas que façam bem uma às outras, que eu acho que a gente precisa disso nesse mundo. Assim, a gente já tem muita gente para criticar. As redes sociais hoje é um espaço de muito... As pessoas vomitam muita besteira, né? Assim, é pouca empatia, é muita fechação e pouca empatia. Eu acho que a gente precisa de um mundo mais empático, de que as pessoas elas se olhem nos olhos, se reconheçam. Isso é uma coisa bem cirandeira, né? Que elas se olhem nos olhos e reconheçam. E que se ajudem, que eu acho que o nosso mundo tem que ser um mundo de cooperação. Turla, eu assim digo sem erro, sem medo de errar, né? Até parece demagogo, mas assim que você é essa pessoa que você sonha para o mundo, né? Eu acho você essa pessoa, como eu já disse, honesta, leal, justa, um exemplo, né? Que eu gostaria de seguir, que as pessoas seguissem. Eu já disse a você várias vezes, se alguma coisa acontecer comigo, eu quero que Turla crie meu filho, né? Não vai acontecer, não vai. Mas, assim, é uma pessoa que eu confiaria a coisa que eu tenho mais importante, né? Porque eu acho você tudo isso sem demagogia, sem nenhuma mensagem de dezembro, né? Assim, não é porque é dezembro. Mas você representa isso. E essa questão, quando você diz, pode contar comigo, eu sei totalmente que é de verdade, né? Você é essa pessoa que... E quando você disse, eu não desejo nem ao meu pior inimigo, eu acho, Turla, que um inimigo de Turla só se for o inimigo que manhã diz lá da igreja, o inimigo que ela chama é o diabo. Porque você é uma pessoa que
é complicado ver alguém falando mal, ver alguém... você vai sempre saber que o problema é da pessoa que está falando. Porque eu consigo ver essa pessoa mesmo. Eu sou encantada com esse seu jeito de ser no mundo, né? Obrigada. Então, parabéns, obrigada. E eu gostaria de agradecer a todos que estiveram conosco até agora, né? Que possam nos seguir no Spotify, no YouTube e no Instagram. Então, até o próximo Conversas Paralelas.